Obrigada, Dulcina. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Estou achando muito chique estar nesse auditório maravilhoso aqui. Agradecer também o espaço que nos foi cedido, a possibilidade de fazer esse encontro ao colégio, a irmã Joana e a irmã Vanilda, que nos proporcionaram, deram a possibilidade que a gente pudesse estar aqui falando com vocês, tá bom? Então, gente, o grande objetivo, vocês viram o vídeo, né? Esse vídeo é um vídeo um pouco maior, a gente tem um de 5 minutos e tem esse de 11 minutos. Esse eu falo assim, nossa, tem que passar o menorzinho, senão não preciso nem fazer a palestra depois, que já explicou tudo, né? Mas, basicamente, vocês foram tendo uma ideia que é um trabalho que está crescendo, né? Já não é uma coisa nova, esse trabalho já existe há 40 anos, vocês foram vindo da linha do tempo, né? As coisas foram crescendo, foram aparecendo novas possibilidades. Mas tudo começou com a doutora Renate, agora me deram isso aqui, vocês me desculpem a minha espontaneidade, tá? Eu só tenho que aprender a lidar com isso aqui, né? Então, essa primeira... Eu vou só pegar aqui um pouquinho, que vocês viram um pouquinho sobre isso no vídeo, né? Então, a doutora Renate, ela trabalhava numa clínica, né? Ela já era psicóloga, e ela trabalhava fazia um trabalho de assistência de preparação para a terapia, que hoje é o Visiotron, que a gente chama de Visiotron, que faz parte da fase preparatória. E ela foi começando a descobrir que a pessoa em estado de concentração, enfocada, e se o terapeuta fosse fazendo perguntas, e aí são perguntas, essa que é a grande arte dos terapeutas, fazer a pergunta certa, né? Ia provocando dentro da pessoa uma resposta. E essa resposta era uma resposta muito única, mas era uma resposta em cima de coisas que a pessoa ia percebendo quando ela estava de olhos fechados, concentrada sobre assuntos específicos que se referiam a si mesma. Então, o tipo de problemas que apareciam onde ela trabalhava eram problemas de todas as ordens, mas principalmente situações emocionais que se refletiam no corpo, se refletiam nos relacionamentos das pessoas e também na vida, são problemas existenciais. E nesse trabalho que ela foi fazendo, né, ela foi descobrindo, então, que era possível fazer uma metodologia, então esse é um ponto importante. Todos os terapeutas, hoje é uma equipe de terapeutas que trabalha junto, inclusive em São Paulo, nós temos aqui a Cíntia, a doutora Cristina, que está ali no cantinho, a doutora Cristina, que mora em Campinas, mas atende aqui em São Paulo, a doutora Cristina, que não está aqui, mas também atende aqui. Tem o doutor Euclides, que atende na Fazenda Esperança, ele atendia aqui, agora atende lá. Então, foi uma equipe de psicólogos que tem em outros lugares do Brasil, então são clínicas credenciadas, e tem a clínica em Belo Horizonte, que é uma clínica grande, que tem vários psicólogos trabalhando. Todos trabalham com a mesma metodologia. Isso é muito interessante, porque tem um método, passos, procedimentos, uma técnica específica que vai permitindo que se faça um trabalho muito semelhante, apesar de que cada um é muito único. Então, cada vez que o terapeuta faz uma pergunta para a pessoa, a resposta que vem é uma resposta muito única, muito surpreendente. E a gente vai aprendendo muito sobre o ser humano. E é isso mais que eu vim trazer para vocês, né? Esses resultados, essas coisas que a gente vai descobrindo na medida em que a gente vai trabalhando com o inconsciente diretamente abordado. Então, vou explicar um pouquinho assim para vocês, né? É um processo, eu estou falando partindo do princípio que muita gente não conhece nada. Os que conhecem, aguenta um pouquinho, né? É um processo muito curto, tem a fase preparatória, que são 13 sessões, e o processo terapêutico, propriamente dito, são de 10 a 15 sessões, normalmente 10, e tem um reforço um tempo depois, que são 5 sessões. E por quê? A pergunta que eles nos fazem sempre é essa: como é que é possível vocês trabalharem essas coisas todas num tempo tão curto? Porque como a gente aborda o inconsciente de maneira direta, e o que significa direta? Né? Isso significa, vou chegar aqui, significa que para contrapor as abordagens que são indiretas. As abordagens indiretas, elas necessitam de interpretação, de análise, elas trabalham numa lógica racional. A terapia direta, que vocês vão ver, ela vai trabalhando em cima daquelas raízes principais, em cima de vivências. A gente trabalha com a intuição. A gente vai descobrindo uma maneira de utilizar esse recurso, que a doutora Renate descobriu e a gente foi aprendendo, de utilizar essa capacidade intuitiva que todos nós temos a nosso favor, né? E também para poder trabalhar, descobrir que registros são esses e decodificá-los. Existem códigos existenciais
que são possíveis serem desmanchados. Então, a gente está trabalhando num nível muito profundo, num nível de interioridade mesmo, de apreensão desses registros, e aí a gente consegue, digamos assim, ir direto ao ponto, ir direto à raiz. Por isso que ela consegue ser profunda e, ao mesmo tempo, rápida, né? Então, o que a gente vai percebendo? Geralmente, quando se fala de inconsciente, pensa-se em Freud, que foi o grande descobridor, né, um grande pesquisador, que foi, na época dele, lá no século XIX, percebendo que existiam certas realidades ou certas vivências, coisas que aconteceram com as pessoas que eram tão fortes e tão marcantes que a pessoa deixava escondido lá no porão do inconsciente. Mas que esses sofrimentos, essas mágoas, esses traumas atrapalhavam a vida da pessoa de uma maneira inconsciente, que ela nem sabia que estava conduzindo a vida dela ou determinando a vida dela. E que, para que pudesse ser tratado esses registros, eles precisariam ser aflorados do inconsciente para o consciente. O problema é que, quando você faz isso, você deforma esses conteúdos. Quer dizer, sabe aquela coisa, quem conta um conto aumenta um ponto? Né? Quer dizer, a pessoa fala, e ela conta cada vez, ela interpreta, contam para ela uma história, ela já entende aquela história de uma maneira, ela vai transformando, vai sendo deformado. Então, quando a pessoa falava com o psicanalista, ela deformava esses conteúdos. E o Freud percebia isso, e aí o que ele falou? É preciso fazer uma teoria para interpretar o inconsciente. E aí ele vai criando toda uma técnica da psicanálise que pudesse ajudar a interpretar essa fala racional, e aí vai usando vários tipos de recursos para poder conseguir pegar aquilo que seria do inconsciente mesmo. E aí ele vai falar, é impossível acessar o inconsciente diretamente, porque quando você tenta acessá-lo, ele escapa. Por isso que muitas pessoas, quando a doutora Renate começou a falar, né, da possibilidade de você fazer o contrário, em vez de você aflorar o inconsciente para o consciente, você ensinar a pessoa a conscientemente acessar esses conteúdos do inconsciente. Aí muita gente, se imagina isso há 40 anos atrás, se até hoje dá polêmica, então as pessoas falam, mas o Freud falou que era impossível. E a doutora Renata sempre dizia, se ele estivesse vivo, talvez ele estivesse trabalhando conosco, né? Porque ele queria fazer isso. Ele queria pegar os conteúdos puros, só que ele chegou à conclusão que era impossível. O Jung, que era discípulo de Freud, já falou assim, mas gente, o Freud fez uma crítica ao Freud, eles brigaram, né? O Jung falou assim, o Freud está fazendo uma teoria sobre o inconsciente. E o inconsciente não tem teorias, tem fatos. Fatos pulsantes de vida humana. Essa é uma frase do Jung. E o Jung também vai procurar descobrir uma maneira de acessar mais esses fatos puros sem a interpretação. E é por isso também que ele vai se dedicar muito a estudar os símbolos, a análise dos sonhos, procurando ver se conseguir escapar dessa racionalização que a gente faz, né? Então, quando a gente vai trabalhando com o inconsciente dessa maneira, você vai questionando, e aí a doutora Renate vai falar do questionamento socrático, você vai fazendo perguntas, né? Não são qualquer pergunta, são perguntas que provocam uma resposta e que é uma resposta que vai emergindo, né? Até as palavras a gente tem que pensar, elas vão emergindo, a pessoa vai descobrindo, pouco a pouco. O terapeuta faz uma pergunta e a pessoa, na realidade, ela vai percebendo cenas, aparecem como cenas, como fatos. E ela vai descrevendo, eu estou me vendo, você está se vendo, estou, como é que você está vendo? E a gente vai treinando, olha distanciado. Olha lá, uma menina, quantos anos que você vê? 3 anos. Aí onde que você está vendo a menina? Eu estou vendo ela dentro de casa. Ela está brincando com os bloquinhos. A pessoa vai falando devagarzinho, né? E o terapeuta não é devagarzinho hipnotizado. Ela está consciente, mas ela vai falando mais devagar, porque ela não está com nenhum tipo de hipnose, porque não tem necessidade. Mas ela vai aprendendo a concentrar e descobrir respostas. Mas vai falando devagar no sentido assim, ela vai pesquisando. É como se fosse um objeto que tivesse tampado, que a pessoa não sabe o que é, mas está lá, e ela vai tirando o véu aos pouquinhos. E a pergunta do terapeuta ajuda a ir aparecendo. Ela vai aparecendo assim, ela ir descobrindo. Igual quando a gente está prestando atenção, a gente está conversando aqui, né?
Se acontece alguém fala assim, Maria Clara, olha lá, aí eu vou olhar, eu vou prestar atenção naquela cortina que está lá o tempo todo que eu estou falando com vocês. Ela não surgiu na hora que eu olhei para ela. Ela está lá, mas na hora que você presta atenção, você enxerga, às vezes, alguma coisa que já estava e que você não tinha visto. Então, o inconsciente ele vai fazendo assim, a gente vai perguntando e a pessoa vai descobrindo. Estou vendo uma menininha, ela está brincando, a pessoa reconhece, sou eu, mas é como se ela estivesse se vendo, né, de fora. Essa capacidade que o ser humano tem de olhar sobre si mesmo, a gente vai aproveitando isso. O Viktor Frankl fala disso, a Edith Stein fala disso. E ela vai falar, mas o que tem de importante aí? Eu não sei. Aí vai descobrir, ela está sorrindo. Então, vamos ver se a gente consegue descobrir o que está acontecendo de especial nesse momento, que ela está sorrindo nesse momento. Ela falou assim, eu estou vendo a minha mãe olhando na porta. Ela acha que eu não estou vendo, mas eu estou vendo que ela está me olhando, brincando, lá da porta. Então, vamos prestar atenção, o que ela te olhou outras vezes? Por que esse momento marcou tão fortemente? Aí, às vezes, a pessoa vai ficando emocionada, né? Ela tá prestando atenção como é que eu monto direitinho o brinquedinho, né? Eu vou fazer um brinquedo de montar. Mas o que ela está percebendo aí? Ela está percebendo que eu sou uma pessoa que sabe equilibrar as coisas. E o que você conclui disso aí? Eu sou uma pessoa equilibrada. Olha, esse é um momento muito positivo que essa pessoa descobriu. E qual que era a questão que essa pessoa trouxe para o consultório? Um desequilíbrio psíquico. Ela estava fazendo um tratamento, ela tinha um problema psiquiátrico sério. E a questão que ela me trouxe no primeiro dia, né, foi essa. Eu sou uma pessoa desequilibrada. Eu sempre fui. Agora apareceu a doença, mas sempre fui. E a primeira coisa que ela percebe quando ela trabalha no inconsciente é exatamente uma situação simples do cotidiano, onde ela diz de si mesma, eu sou equilibrada. Mas ela não pensou que ela ia falar isso, ela foi descobrindo. Então, o que a gente vai percebendo? Que os momentos positivos, então a gente já vai descobrindo outra característica, né? Que o inconsciente, tal como ele vai sendo revelado, não é um inconsciente só, que é como um computador, tem um banco de dados, como vocês viram no filme, que registra as coisas importantes que aconteceram na nossa vida, emocionalmente importantes, afetivamente importantes, tanto as positivas quanto as negativas. Mas as positivas, elas estão muito ligadas àquilo que fala da verdade de cada um de nós. Quer dizer, quando ela fala, eu sou equilibrada, não é que ela queria ser, é o que ela é de fato. O desequilíbrio é que é a mentira sobre si mesmo. O desequilíbrio já é uma consequência de sofrimentos, de mágoas, de problemas que às vezes surgiram e que foram sendo construídos pela própria pessoa, porque veja, o fato ocorrido, a pessoa não tem como controlar, as coisas acontecem. Como a pessoa se posiciona diante do fato, sim. E o que vira um registro psicológico, que é como uma frase da pessoa sobre si mesma, é o que ela entende da situação, o significado que ela dá a isso e como ela se posiciona diante disso, consciente e também em termos inconscientes. Então, nós já vamos entendendo que inconsciente aqui não é aquele inconsciente tal como descrito por Freud, mas um inconsciente muito mais intuitivo, muito mais amplo, onde aparecem as potencialidades, as capacidades, os valores. Então, às vezes as pessoas não falam assim, eu sou uma alegria, eu sou um presente, eu sou um tesouro. Eu sou motivo de união. Quando ela percebe o pai e a mãe, aparece demais como momentos positivos, momentos de união dos pais, é um momento fortíssimo. Meus pais são os dois abraçados, brincando comigo na cama. E mando um beijo para o meu pai, um beijo para minha mãe, e os dois se olham, ficam os dois se olhando e me olhando. E você, o que você conclui disso? Eu faço a união dos dois. Eu sou um elo de união. Eu sou uma alegria. Eu faço a vida deles ter valor. Isso é uma coisa que é um registro existencial, que tem a ver com capacidades, com possibilidades, com potencialidades daquela pessoa, que às vezes ficaram escondidos uma vida inteira. Né? Às vezes eu tenho pacientes assim, de 70 anos, 80 anos, 85 anos. Eu já lembro de uma senhora que eu atendi com 80 anos, que eu falei, porque a pessoa vai pegando esses momentos da vida, né? Então eu falei, então vamos ver, a gente pergunta qual é o momento mais importante da gente ver nesse, aí a gente vai perguntando, o inconsciente ele dá números.
falo no primeiro momento, né? A imagem assim, está vindo um número 2, um número 02, um número 4, que está ligado aos momentos da vida onde a gente precisa ver. E aí eu falei, então vamos ver que número que nós precisamos ver. Ela falou, 4. Aí eu falei, então vamos ver. Você, com 4 anos de idade, ela falou, ah, minha filha, isso não vai dar, não. 4 anos foi há muito tempo atrás. Aí eu brinquei com ela, assim, na memória consciente não dá, não, mas do inconsciente está lá. E aí ela foi se abrindo, foi soltando, fez uma terapia excelente, né? Ela chegou para fazer a terapia com uma queixa depressiva muito forte, ela estava tomando muita medicação, e estava isolada da família inteira, tinha brigado com a família inteira, morava num casarão enorme, sozinha. E depois da terapia, eu, pessoalmente, achei que ela tinha feito assim, o que deu. Mas aí, pronto, passaram-se uns anos, eu liguei um dia à televisão, ela estava dando uma entrevista na televisão. E é super alegre, né? E ela, depois da terapia, ela montou um projeto de ajuda a crianças carentes e começou a ensinar para eles Guimarães Rosa. E depois montou um projeto muito grande que existe ali. Quer dizer, ela, quando chegou, falou, acho que a minha vida chegou no fim. E ela fez um grande trabalho social depois disso, né? E ela levava muitas dessas meninas, adolescentes que ela ajudava lá para a clínica. Então, eu tive a chance de ver o quanto que isso ajudou. Por quê? Porque ajudou não só a trabalhar os registros negativos que estavam ligados à depressão, à doença e tudo isso, e à tristeza, mas a resgatar valores, capacidades, potencialidades que ficaram escondidos ao longo de 80 anos, mas que deu para resgatar, porque estava lá, estava inteiro, né? Então, quando a gente vai fazendo isso tudo, o que a gente vai percebendo, né? Que esse inconsciente, ele tem, então, essas características da intuição. A intuição, tal como foi descrita por Henri Bergson, no século XIX também, que na época ninguém levou ele a sério, ele era um filósofo, hoje em dia as pessoas estão resgatando. E ele vai falar, existe uma capacidade de conhecimento humano que as pessoas desconsideram, principalmente lá no século XIX, que estava todo mundo descobrindo a ciência, todo mundo encantado, né? Ele falou assim, existe um conhecimento que não é da lógica racional, mas é um conhecimento profundo, muito mais profundo, porque ele apreende as coisas amplamente e ao mesmo tempo, é uma compreensão profunda, ampla, integral de fatos e acontecimentos. Que é mais ou menos isso que está acontecendo. Por exemplo, eu estou aqui falando, ao mesmo tempo que eu estou concentrado no que eu estou falando, a gente vai percebendo o ambiente, vai percebendo, vai sentindo as coisas, vai percebendo quem está gostando, quem não está gostando. Você vai tendo uma apreensão meio imediata das situações. E algumas que a gente sente, aquelas coisas que todo mundo conhece, intuição de mãe, né? Que é aquela coisa que a mãe, que a gente fala, nossa, quando mãe fala, você pode acreditar, intuição de mãe não se engana. Que a intuição de mãe, de que a gente está falando? Desse coração, né? Essa fala do coração, que a gente sabe que é, sem ter dados científicos, a gente não consegue provar, mas a gente sabe, né? Aquela coisa que eu lembro que uma vez eu estava na casa de uma amiga minha, e estava todo mundo numa festa, e os filhos dela estavam viajando, estava todo mundo numa festa, conversando, de repente ela fez assim, ai, meu Deus. Aí todo mundo falou, o que foi? Ela falou, ah, não, me deu um aperto aqui, uma coisa ruim. Aí ela começou a ficar inquieta, deu 5 minutos. Ligaram, os filhos estavam fora, ligaram de fora do país para ela, dizendo que o filho tinha acabado, esquiando, que tinha acabado de ter tido um acidente, estava sendo levado para o hospital imediatamente. Como é que aquela mãe soube? Não tem explicação. Né? Quer dizer, pode-se dar outras explicações, mas não nessa que a gente está acostumado, né? Da lógica racional. Quer dizer, uma capacidade de comunicação que existe entre as pessoas, uma capacidade de comunicação inconsciente, que é muito mais do que as palavras e que é muito forte, quanto mais ligadas as pessoas estão afetivamente. É uma ligação que é possível acontecer e acontece o tempo todo. A gente não desliga esse botãozinho, a gente percebe o tempo todo. Tem pessoas que têm, eu falo que em vez de ter uma antena parabólica, ter uma antena normal, elas têm uma antena parabólica, que elas captam mais as coisas, elas são muito intuitivas. E às vezes são pessoas que se queixam de sofrer muito, porque elas absorvem muito o sofrimento, às vezes, dos outros, e sentem como se fossem delas, e às vezes tem uma sensação que elas estão carregando o mundo nas costas.
E é porque elas têm uma capacidade intuitiva muito grande, mas não sabem trabalhar com essa intuição. Então, elas somam, às vezes, até o próprio sofrimento, e às vezes confunde. Ela não sabe mais se é um sofrimento dela ou se ela está percebendo de alguém. Então, às vezes, são pessoas que sofrem, mas não seria para sofrer. É um canal, uma capacidade que serve para nos aumentar a capacidade de ajudar uns aos outros. Então, essa capacidade intuitiva e essa capacidade de comunicação, ela é importante, porque nos ajuda a entender muita coisa que acontece na terapia e, principalmente, nos ajuda a entender muitas coisas que acontecem entre os casais. Entre os casais, por causa do relacionamento e da proximidade do casamento e da união, né? Dessa união mais profunda entre duas pessoas que se escolheram porque se amam. Então, nós vamos chegar lá, tá bom? Então, nós vamos chegar lá depois. Quando a gente começa a fazer terapia, então eu comecei a dar exemplos para vocês de como é que funciona quando você vai perguntando, que aparecem registros positivos, né? A criança correndo, a criança saindo correndo para abraçar a mãe que abraça, a mãe que tem os olhos brilhando, a criança fala assim, minha mãe está com os olhos brilhando quando me abraça. Mas o que é importante nesse momento? Qual que é o detalhe que a gente tem que prestar atenção? Os olhos que brilham. Mas por quê? O que esses olhos que brilham estão dizendo nesse momento? É como se esses olhos que brilham falassem. Ela está dizendo assim, você me dá sentido para viver. Então a mãe não disse, mas aqueles olhos que brilham foram significados por aquela pessoa. Eu sou o sentido de vida da minha mãe. E situações, gente, que são muito bonitas e que às vezes transformam toda a percepção da pessoa. Então, eu lembro de uma situação que aí começou a pessoa trabalhando como um problema, né? Que ela está trazendo, a minha mãe está nervosa, minha mãe está preocupada. Como é que você sabe? Ela está andando de um lado para o outro. Grávida dela de 3 meses de gestação. A mamãe está andando de um lado para o outro, ela senta, ela levanta, ela está nervosa. Mas o que está acontecendo? Por que a mamãe está nervosa assim? Ela está pensando, ela está com medo. Meu irmão nasceu doente e morreu. Ela está com medo de eu morrer também. Mas como é que você percebe isso? Ela está falando assim, mãe, qual que é o momento que te marca tão forte? Minha mãe está pensando assim, eu não devia estar grávida agora. Só que a mãe está pensando, e a criança é a pessoa que está ali fazendo a terapia. Eu falei, o que você faz? Eu estou me escondendo. Como? Eu estou me encolhendo todinha lá dentro do útero para ficar bem escondidinha, para ela não saber que eu estou aqui. Para eu não incomodar. Então, era um momento de um registro muito forte. Agora, existe rejeição dessa mãe? Não. A mãe está preocupada, porque ela está com medo de ter outra criança doente e morrer e sofrer como ela sofreu quando ela perdeu o anterior. Mas a criança de útero materno, ela é extremamente radical. Ela pega ao pé da letra, ela não faz uma análise, ela entende, às vezes entende errado, dá significados errados. Esses registros, então, essa raiz do problema, né? A gente vai perguntando, nós chegamos nisso, está ligado, então, como ela se coloca na vida toda encolhida, escondida, uma sensação o tempo todo que ela incomoda, que ela atrapalha, que ela está no lugar errado, na hora errada. A sensação de muita tristeza, de muita angústia ligada a esse momentinho que a mãe diz, eu não devia estar grávida. Né? Aí, quando a gente começa a tratar, a gente vai procurando descobrir, mas espera aí, vamos ver direitinho. Qual que é a questão da mãe? Por que ela está com tanto medo? Vamos entrando mais dentro da mãe, lá no coração da mãe, lá na interioridade da mãe. O que está acontecendo com ela? Ela está pensando que ela é incapaz de ter uma criança sadia. E por que a mãe pensa isso? Aí, às vezes, a gente vai lá na história de vida da mãe. Às vezes, a gente vê a mãe criança, a mãe dentro da barriga da avó, grávida dela, e a pessoa vai descobrindo. E vocês acham que depois o paciente não vai checar essas informações? Vai. Né? E as informações se confirmam, mas na hora da terapia ele não está pensando nisso, ele vai falando o que vai vindo. Quer dizer, ele às vezes fala assim, Maria Clara, será que eu não estou inventando? Eu falei, depois você pensa nisso, agora por enquanto você vai me trazendo o que tem aí. Porque a gente precisa entender esses significados. Né? Uma das perguntas que nos fazem muito em palestra é, isso é verdade? Isso aconteceu de fato? Isso é um fato histórico? Falou, olha, para nós não interessa tanto se é um fato histórico ou não é. Nos interessa que você está trazendo isso e isso ficou registrado dentro de você. Então, nós temos que pegar qual o significado que você deu a isso. Depois, a gente vai ver
O que a gente sempre fala é o seguinte: as cenas aparecem como fatos. Tem hora, minuto, segundo, está dentro de um contexto, de um lugar, não é uma coisa, uma abstração, uma imaginação, uma fantasia. Aparece com essa concretude que eu estou contando para vocês. E as pessoas, quando é possível verificar essa informação, elas, quando vão atrás da informação, as informações se confirmam. Às vezes a mãe fala assim: mas de onde você tirou isso? De onde você descobriu isso? Né? Porque às vezes, não, mãe, eu fiquei pensando, tal, que talvez, aí às vezes vai puxando, daqui a pouco a mãe fala, aí as coisas vão aparecendo. E tem muitas histórias nesse sentido. Mas aí, continuando a história dessa menina, né? Então, ela foi descobrindo, aí a gente foi trabalhando essas questões. Aí eu falei assim: mas me conta uma coisa, qual que então é a questão da sua mãe? Ela pensa, então, que ela é incapaz de ter uma criança sadia. Aí eu perguntei assim para ela é capaz de ter uma criança sadia? Ela falou, é. Eu falei, como que ela, quem pode provar isso para ela? Ela falou, eu. Aí eu falei, então, o que você está fazendo? Eu vim para provar à minha mãe o valor que ela tem no mundo. Olha que coisa bonita, gente. De eu incomodo, ela descobriu que ela veio para provar para a mãe, para ajudar a mãe a descobrir o valor que essa mãe tinha, que essa mãe achava que não tinha. E ela era sadia, mas ela entrou no sofrimento da mãe. Então, ela mudou totalmente o posicionamento dela, não só na maneira como ela se descrevia na terapia, mas em toda a vida dela. Então, essa possibilidade de você conseguir pegar uma raiz de um sofrimento e tratando, eu falo, é como um nó, você vai tratando, tentando entender o que está ali, o que não foi entendido, o que ficou escondido. E essas perguntas a gente vai fazendo e a pessoa vai descobrindo com uma verdade, uma convicção muito forte da verdade. Então, o terapeuta, é difícil ensinar a terapia, né? Porque o terapeuta, o psicólogo, né, ele foi treinado para saber a resposta. E a gente fala, agora você esquece. Aqui nessa terapia você não sabe a resposta. Você só pode ajudar a pessoa a descobrir a resposta que está dentro dela. Você vai ficar um bom perguntador, mas a resposta é só a pessoa que pode dar, porque a verdade é só ela que conhece. Tá? Então, quando a gente vai trabalhando assim, a gente vai percebendo, né? Aí eu não sei se vai dar, que não são muitos registros, tá? São umas raízes fortes de problema que se abrem para um leque de sintomas. E na medida que a gente vai tratando essas raízes, os sintomas, tudo aquilo que é derivado, que é consequência, que é decorrência desse pensamento que a pessoa fez sobre si, ela vai desmanchando esses registros. Então, quando a pessoa ela faz um registro que a gente chama de frase-registro, que é um pensamento da pessoa sobre si mesma, ela conclui alguma coisa da situação, das pessoas envolvidas, por exemplo, no caso dessa menina, de entender que a mãe não a queria, olha só, a mãe estava com medo, só que a mãe diz, eu não queria um filho, eu não posso ficar grávida, não queria um filho agora, e a criança entende como uma rejeição a ela, ou pode entender. Logicamente que se ela não entendeu, não aparece na terapia para ser tratado. Eu já estou respondendo algumas perguntas que depois vêm, né? Então, na terapia é isso, a gente vai perguntando, até a gente chegar ali na síntese do sofrimento, que está ligado a essas questões, a situação, o outro e si mesmo, e depois a gente vai tratando para decodificar essas raízes. Então, aí nós vamos chegando mais perto do nosso tema central, porque eu precisava explicar um pouquinho para vocês entenderem. Quando a gente pergunta qual que é, talvez venha aqui agora, qual que é o maior sofrimento humano, o que a gente percebe é isso, né? Ele está muito ligado, as coisas que aparecem como mais sofridas na terapia são aquelas situações que estão ligadas ao pai e à mãe, ao relacionamento do casal parental. Quer dizer, quando a briga entre os pais, isso aparece como muito forte, ou a rejeição direta à criança. E a gente começa a perceber, mas por quê? Aí o que a gente vai percebendo? Vai aprendendo com a terapia. A criança, a pessoa humana, o ser humano, ele não é só fisicamente formado de pai e mãe. Ele não é só o resultado da fusão de dois gametas, né? Ele é estruturalmente formado, psicologicamente formado, existencialmente formado.
os primeiros modelos, as referências afetivas mais fortes que a criança traz são dos modelos parentais. Então, quando vocês lembram do modelo de relacionamento dos pais, aquele exemplo daquela menina que vocês viram falando, eu não sei se vocês repararam que a menina, quando começou a falar antes da terapia, a expressão dela depois era diferente. Vocês perceberam? Que na primeira ela estava assim, muito abatida, muito assim, que na segunda ela já está com o cabelinho mais arrumadinho e tudo. Essa menina teve uma transformação fantástica. E a mãe dela, quando ela estava na Fazenda Esperança, ligada a problema de drogas, né? E a mãe dela morava na rua, até aquele momento que a filha estava na Fazenda Esperança, né? E ela estava seguindo a mesma trajetória da mãe, com envolvimento com drogas e prostituição. A menina veio parar na Fazenda Esperança com esse problema, ou seja, ela estava seguindo inconscientemente a mesma coisa que a mãe fez e que ela sofreu horrores. E a mãe deixou ela na casa da avó, a história é essa, né? A mãe, e a menina escutou essa história, sua mãe te largou aqui para eu cuidar de você. A mãe deixou ela na porta da casa da avó. A avó, mãe da mãe. E ela, então, nunca mais teve notícia, não sabia dessa mãe. Sabia que a mãe vivia na Praça da Sé, né, aqui em São Paulo, que vivia na rua e tal. Esse pai, ela nunca teve notícia, porque o pai era uma pessoa também que estava dentro do mesmo ambiente, mas é uma menina que sofreu horrores. E aí eu fiquei sabendo outro dia que essa menina, primeiro que ela transformou totalmente, né? Depois ela foi uma das coordenadoras da Fazenda Esperança, ela descobriu essa mãe, achou a mãe, cuidou da mãe até o fim da vida, que essa mãe estava com AIDS, né? Cuidou dessa mãe até o fim da vida. Então foi um resgate fora do comum, né? Então essa capacidade, agora esses registros estavam dentro dela. Quer dizer, mesmo que ela não tenha conhecido esse pai, mesmo que essa mãe ela só tenha conhecido no útero materno, o registro desse pai e dessa mãe estavam dentro dela. Então eram registros, condicionamentos muito fortes e que tiveram um impacto muito grande na vida dela. Mas, isso que é muito fantástico, a gente percebe que esses condicionamentos são muito fortes, mas a pessoa é livre. E é com isso que a gente conta na terapia. Existe uma dimensão da pessoa que é capaz de ver esse sofrimento, de entender o que ela entendeu, de compreender profundamente. Então, essa menina compreender profundamente o sofrimento da mãe dela, não foi uma compreensão racional. Ela realmente entendeu o que aconteceu com a mãe quando a mãe estava no útero materno da avó, o que essa mãe pensou de si mesma, o tipo de sofrimento do pai. Então, isso provoca uma compreensão, uma abertura de coração muito grande, que permite reconciliações muito grandes e também essas transformações. Mas o que a gente vai percebendo é isso. Quando a criança vai se sentindo não amada em função da briga dos pais, ela vai criando situações de autodestruição e muitas vezes de perda de sentido de vida. Então aparece, por exemplo, eu lembro uma vez que eu atendi um rapaz que ele veio fazer a terapia porque ele tinha transtorno obsessivo compulsivo, que é uma doença que vocês devem conhecer, né, que a pessoa tem que fazer certos rituais. E os rituais são muito diversos, mas tem sempre um ritual que é um ritual de repetição. E ele tinha essa questão, o seguinte, ele falou, olha, Maria Clara, eu preciso fazer pelo menos, quando eu vou fazer um movimento, eu tenho que fazer no mínimo 2 vezes o mesmo movimento. Quando eu estou mais ansiosa, eu faço 2, 3, 4, mas eu desenvolvi uma técnica que eu faço isso muito rápido. Então as pessoas às vezes não percebem, mas eu fico angustiado, porque eu sei que eu não precisava fazer, eu sei que isso é meio doente, né, e sabia, já estava tomando medicação e tudo, mas aquele movimento tinha que fazer. Então se ele fosse virar uma folha, ele tinha que virar no mínimo 2 vezes. Sabe? Quando ele fosse fazer um movimento de tomar um copo d'água, ele fazia isso, depois isso, aí ele tomava água. Ele tinha que fazer o ritual, virar o chave 2 vezes, tudo no mínimo 2 vezes. Ele falou assim, não me dá uma angústia, uma sensação que eu vou morrer. Tá, aí nós fomos fazendo a terapia dele. E a terapia não é assim, focal no sentido assim, vamos trabalhar esse sintoma, vamos trabalhar esse comportamento. A gente vai fazendo a terapia da pessoa integral. E é a pessoa mesmo, aquilo que a doutora Renate fala no vídeo, não sei se vocês repararam, uma maneira de que é uma forma de trabalhar as 3 dimensões, tanto a dimensão do corpo, onde se expressam as doenças, como a dimensão psicológica, do aspecto, do problema, daquilo que a gente sofre, nós vamos ver mais um pouquinho, como essa dimensão existencial, do posicionamento, que a gente chama de dimensão noológica, que é também a dimensão da capacidade de amar, da liberdade, da vontade, do querer, e a dimensão onde tem esse eu que dá as ordens. Depois nós vamos retomar isso aqui, né? E esse rapaz, então, foi descrevendo um momento
que ele estava, os pais brigando, a mãe grávida, e os pais tiveram uma briga horrível, e nessa briga a mãe fala para o pai assim, pode ir embora, some da minha vida, porque você não me faz falta nenhuma, eu não preciso de você, eu já tenho meu filho, a mãe grávida. E a criança dentro do útero, eu perguntei, e você? Ele falou assim, eu estou sumindo, me encolhendo todo, e o que você está entendendo disso que você está vendo aí? Ele conclui assim, eu sou filho só da minha mãe. E o que isso significa para você? Eu sou uma metade. Aí eu falei, mas como é que isso se expressa na sua vida? Aí o inconsciente, gente, ele é como um banco de dados, né? Como é que isso se expressa? Pede para o seu inconsciente um outro momento da sua vida que a gente entenda as consequências disso para você. Aí ele falou, eu estou me vendo com 7 anos, me arrumando para ir para a escola. Eu falei, mas qual o detalhe que chama atenção? Ele falou, eu coloco a meia e tiro a meia, eu coloco a meia e tiro a meia. Eu falei, mas o que tem isso a ver? Ele falou, foi aí que começou meu toque. Eu falei, mas o que isso tem a ver com a história da criança lá dentro da barriga que é você? Aí ele foi fazendo a ligação. Se eu sou uma metade, eu preciso fazer no mínimo 2 vezes para virar um inteiro. Então esse era o significado do sintoma dele. Não dava para a gente interpretar isso, né? Só ele poderia descobrir esse significado. O que aquilo significava para ele. Por isso que era extremamente angustiante. A sensação que ele tinha não era só o toque, mas sempre uma sensação que parava as coisas pela metade, não finalizava, não completava. Quando ele ia chegando no meio de um curso, no meio de um projeto, tudo quando ele ia chegando na metade, ele começava a ficar angustiado, ele começava a ficar deprimido, ele começava a perder o sentido do resto. Parecia que o resto da metade para frente não existia, era vazio. Ou seja, ele colocava essa ação pela metade em várias áreas da vida dele. Então as coisas não davam certo. Ele não finalizava, ele não completava, ele não realizava. E ainda tinha isso, quando tinha a possibilidade de dar certo, ele boicotava, ele parava antes. Porque da metade para frente não existia. Olha só que coisa. Né? Agora, a gente fazendo a terapia, quando a gente vai perguntando, nós terapeutas, né, a gente vai ficando surpreso o tempo todo, não é? Assim, a gente leva susto com as coisas que vão aparecendo. Só que aí não para aí. Né? Então, vocês viram naquele círculo, a gente vai perguntando, aí você consegue entender a situação, aí a gente começa a tratar no sentido de desmanchar essa mágoa. Ora, no caso desse rapaz, para desmanchar essa mágoa, quem que vocês acham que teria que ser tratado aqui? O que vocês acham? Deixa eu pular, eu vou voltar aqui, depois eu volto. Né? Então, quando você vê aqui, o que a gente foi percebendo? Esse paciente, aqui no caso a figurinha da moça, né? No caso esse era um rapaz. Então, ele trazia uma situação lá do útero materno, da mãe brigando com o pai, e a mãe lá dizendo, não quero, vai embora, você não serve para nada, é melhor você ir embora, naquela briga. E a mãe dizendo que o pai não... Aí você vai perguntando, mas o que a sua mãe está pensando? Está pensando que ele não presta? Por que não presta? Porque ele abandona, porque ele não liga para ela se sente sem valor para ele. Aí a gente começa a investigar. Mas por que a sua mãe pensa assim? Vamos ver mais profundamente. Aí o que ela já colocou? A história já trouxe a história da avó e do avô brigando. Uma outra situação, era a avó brigando com o avô, porque o avô não ajudava. Ela que tinha que fazer tudo sozinha, que ele não ajudava, era outra briga. Mas o tipo de sentido era o mesmo. Né? Brigando, você não me ajuda em nada, você não serve para nada, mas a fala era a mesma. Você só pensa nas suas coisas, nos seus projetos, eu fico aqui, eu que fico sozinho, eu tenho que dar conta desses meninos sozinho, e xingando o marido, a avó. Mas o tipo de conteúdo, os homens abandonam, os homens não se importam, os homens não valorizam, ou seja, uma ideia sobre os homens generalizada que a mãe desse paciente já tinha dentro de si, em função das vivências, dos registros que ela tinha, já repetindo a história da mãe e do pai. Aí, quando você vai trabalhar esses registros lá, você já vai parando lá na avó, da avó, a bisavó. Então, a doutora Renate, quando ela começou a perceber isso, vamos voltando aqui, o que ela foi percebendo? Que a gente traz uma bagagem, né? A gente vai trazendo para os relacionamentos uma história de vida, registros inconscientes, né?
uma cadeia de registros transgeracional que atravessa gerações de mágoas, ressentimentos. Não é a história em si, mas a ideia, o pensamento: os homens são ruins, os homens não prestam, os homens abandonam. As mulheres não amam, as mulheres são frias, as mulheres são falsas. Essas frases chavões, assim, que a pessoa chega como se fosse uma verdade, né? Como se fosse um dado da natureza. Deus fez assim: os homens não prestam, as mulheres sofrem. Falei, gente, de onde vocês tiraram essa informação? Né? Isso é uma distorção. Agora, existe uma vivência que parece confirmar essa história. E o que a gente percebe? Hoje, na vida atual, nos tempos modernos que nós vivemos, as histórias são outras, a cultura é outra, aquela briga, a mulher sofre, o homem... Não cabe mais no mundo que nós vivemos hoje. E nós temos muita gente que sente assim, que pensa assim. O que é pior é que faz a história acontecer de novo. A ideia ela é tão forte que parece que a gente tende a fazer com que ela se confirme. Né? Aquela coisa assim: nossa, parece praga, parece maldição, nunca vi, está todo mundo, na família inteira, dá tudo errado, todos os casamentos dão errado, todo mundo fica sozinho, as mulheres tudo... Você fala assim: gente, não é praga, não é maldição, mas é uma história, uma ideia, um pensamento que está se repetindo e que tende a acontecer de novo. Tende porque nós somos livres, mas é muito forte, porque a pessoa nem se dá conta. Né? Eu lembro que uma vez eu estava atendendo um rapaz na primeira sessão. Ele veio por causa de problema de relacionamento conjugal, né? Então, ele veio fazer a terapia, a esposa também, só que a gente não faz junto. A esposa faz a terapia, o marido faz a terapia. Ele veio falando. Eu falei: mas o que está acontecendo? Eu falei: não aguento mais. E minha mulher, ela não me escuta, ela não escuta o que eu falo, ela não me leva a sério. Ela começa a falar as coisas, meus planos, tudo ela acha bobagem, tudo ela acha pouco, ela não acredita em mim, ela não acredita na minha capacidade. Aí eu fui anotando. Sei, tá. Aí eu fui perguntando: então me conta um pouquinho da sua história, da sua vida. Aí ele foi falando: não sei o que, minha mãe era uma pessoa muito difícil, entendeu? Muito difícil, realmente uma pessoa assim, porque ela não me dava valor, ela não me escutava, ela não me valorizava. Aí eu falei assim: uai, você falou parecido da sua esposa. Ele falou: ah! Aí que caiu a ficha. Gente, nossa, eu estou falando da minha esposa igual eu falo da minha mãe. Eu falei: ué. Mas não estava nem em terapia inconsciente, estava assim, tipo, na cara, né? Mas ele não se dava conta. E, na realidade, ele estava repetindo no relacionamento dele conjugal a mesma história do relacionamento conjugal da mãe dele, do pai dele. Sem se dar conta e fazendo o possível. A última coisa que ele queria ser no mundo era repetir essa história. Ou a última coisa que ele queria na vida era fazer parecido com o pai dele, que causou tanto sofrimento para ele, quando vê, está repetindo. Outro dia, um senhor veio fazer terapia e falou assim: eu estou apavorado. Eu vi você falando, até tinha visto falando na internet, eu fiquei assim, e me dei conta. Eu estou fazendo com meu filho igualzinho meu pai fazia comigo. Eu tinha ódio do meu pai por causa disso. Como é que eu estou repetindo? Porque é forte o condicionamento. Né? A pessoa não se dá conta. Agora, ela não é obrigada a repetir. A ideia é exatamente libertar para que a pessoa possa ser ela mesma. Aí vocês vão entender aquele exemplo que eu dei no começo da palestra, da moça que falou: eu sou equilibrada. Quer dizer, o eu sou equilibrada é a verdade dela. O desequilibrado é a distorção que ela fez, muitas vezes para sobreviver, como esse rapaz. Né? Para sobreviver àquele sofrimento, ele resolveu. Para resolver o problema, então eu sou filho só da mãe, eu sou uma metade. Né? E outros arranjos que às vezes as pessoas fazem que é totalmente distorcido. A minha mãe está dizendo que tem filho demais nessa casa, que não dá para vir mais um. O que você conclui disso? Eu estou no lugar errado. Eu estou sobrando. Não tem lugar no mundo para mim. E aí o que você faz? Eu fico bem no cantinho para não ocupar espaço. O que você faz na vida? Eu vivo no cantinho, gente. A pessoa tem sempre a sensação, é daquelas pessoas que já chegam pedindo desculpa. Sabe aquelas pessoas que dizem: desculpa. Desculpa do quê? Você não fez nada. Né? Mas a pessoa tem uma sensação existencial que ela tem culpa. Culpa de atrapalhar alguma coisa. Né? E aí a pessoa vai fazer: então eu me encolho para não incomodar. Aí, para não incomodar, eu fico isolada, eu fico num canto, eu não participo, eu não me envolvo. Aí casa... Né? Aí fica casa, aí aquela pessoa que fica sempre quieta, sempre num canto, sempre isolada, não se posiciona, não coloca, não diz o que acha, não diz o que pensa. Sabe o que todo mundo fala? Você não se interessa mesmo, não, né? Você não quer participar de nada. Você só pensa na sua vida. Não.
A pessoa pensa que ela incomoda tanto que ela fica isolada num canto. E todo mundo, e aí a família, a esposa, os filhos, falam assim, meu pai nunca se importou com nada, sempre foi a vida dele, chegava, batia a porta e ia lá para o cantinho dele. Olha como é que é diferente. E ele está lá com um sofrimento enorme de pensar que incomoda. Então, lógico que ele se sente incomodando cada vez mais, causador de sofrimento cada vez mais, e aí vai virando uma bola de neve, ou um círculo vicioso. Tá? Então, voltando aqui, o que a gente percebe nos casais é que eles trazem a malinha. Vem o pacote completo. Né? Assim, quando eles se unem porque se amam, se unem porque gostam do outro, se unem porque um é importante para o outro, se unem porque resolveram, sei lá, construir uma família, tá junto, porque um aposta no outro. Mas quando eles vêm, né, eles já vêm trazendo a bagagem toda, vem a malinha, né? Tinha um outro desenho que era ela trazendo a malinha rosa, ele trazendo a malinha azul. E aí, na hora que junta, aí começa a projeção, tanto das coisas boas quanto das coisas negativas. Então, eu falo o seguinte, quando a gente não se dá conta, mas quando uma pessoa é importante para a gente, significa que tudo que ela faz ou não faz, nos afeta, nos altera, toca a gente. Né? Então, a pessoa tem força de nos jogar lá para cima, lá para o céu, ou lá para o inferno. Porque tudo, se ela cumprimentou, não cumprimentou, se reparou que cortou o cabelo, se não reparou, se elogiou, se não elogiou, se acreditou, se não acreditou, tudo isso tem um peso enorme, porque a pessoa é muito importante. E aí a pessoa tem força de cutucar essas feridas. Né? E aí as brigas acontecem. Então, eu vejo às vezes muito, por exemplo, em escola, aqui pensando na escola, as crianças são extremamente sensíveis, né? E elas refletem muito imediatamente, a reação é muito rápida àquilo que elas percebem que está acontecendo entre os pais. Existem muitos pais que falam, não, mas a gente não briga na frente dos meninos. Eu brinco que você não precisa brigar na frente, porque a criança percebe pelo inconsciente. Ela sabe pelo inconsciente que a briga está acontecendo lá no quarto, ela sabe o que está acontecendo, ela percebe a reação de raiva da mãe, mesmo que a mãe não diga nada, o mau humor do pai, o pai que bate a porta, mesmo que ele não diga nada, ela sente muito fortemente. E confunde tudo com ela, né? Porque se ela entende que os pais brigam, se brigam é porque não se amam, se ela é fruto desse amor, e se eles não se amam, então ela não é amada. O raciocínio, o inconsciente entende como um não amor mesmo. E os sintomas vão aparecendo. E um dos primeiros lugares que aparece é na escola. Por isso que os professores percebem rápido que a criança está diferente, que a criança mudou, que a criança está mais fechada, está mais agressiva, a criança não está prestando atenção, a criança às vezes começa a diminuir o rendimento escolar, né, em qualquer fase. É uma criança pequenininha, então ela tem menos recurso para falar, ela somatiza mais. E aparece, às vezes, na terapia, né? Nesses contextos, principalmente do útero materno, eu não quero entender o que minha mãe está falando. Eu não quero entender o que meu pai diz. E o que você faz? Minha cabeça está ficando toda escura, toda confusa. Eu não consigo entender direito. Parece que... Aí, às vezes, numa situação, às vezes apareceu uma vez uma situação de um rapaz que ele queixava de uma grande dificuldade na escola, que ele sempre teve muita dificuldade. E teve uma situação que não aparece toda a vida da pessoa, tá, gente? Não é uma regressão de idade, você pega só aqueles registros de base, mas não é regressão de idade, a pessoa está muito consciente. Mas ele trouxe uma situação específica na escola, da professora ensinando, ele falou, engraçado, eu estou vendo ela mexendo a boca, assim, ele falando, eu não consigo entender nada do que ela está falando. Mas eu sei que eu estou escutando, mas eu não consigo entender. E ele falou que essa situação muitas vezes aconteceu na escola. Aí nós fomos trabalhando para tentar descobrir o que a gente percebe. Nessa hora é feita uma ligação, é como se fosse um gatilho. Alguma coisa ali naquela professora falando acionou um registro lá de trás. Sabe o que ele descobriu? A voz da professora falando era igual à voz da mãe dele reclamando do pai. O mesmo tom, aquela coisa de lamúria. Ele simplesmente deletou, mas foi junto o conteúdo todo que ela estava dizendo. Ele não absorveu. Aquela voz, naquele tom da lamentação ali, ficou sem registro nenhum, assim, em termos intelectuais, por causa do registro inconsciente. Tá bom? Então, o que a gente vai percebendo é isso, né? Deixa eu só ver se a gente pula. Então,
Aí é que eles começam a perguntar. Então, o que a gente vai percebendo muito é que muita briga, muita dificuldade de relacionamento não é falta de amor, mas é muito problema psicológico que os dois trazem do passado. Então, você vai falar assim, quem é mais culpado? Não é uma questão de culpa. Tem duas pessoas que sofrem e que transferem uma para outra os relacionamentos lá do passado. Existem reações diferentes, né? Existem pessoas que, quando se sentem não amadas, agridem, quebram tudo. E pessoas que, quando não se sentem amadas, se encolhem num canto e choram e sofrem. Geralmente, a gente fica com mais pena da que está encolhido no canto e fica com raiva da que está agredindo. Mas o sofrimento do não amor está ali. E isso a gente percebe, e os pacientes são capazes de perceber, de entender e compreender. Compreender, assim, às vezes, o sofrimento que, às vezes, um pai e uma mãe já está trazendo, que eles podiam até supor, mas na terapia, como é muito vivencial, a pessoa vive junto, entende junto. Hoje a gente dá aula, né? Eu estava dando uma supervisão, e as pessoas atendem e vão fazer um atendimento supervisionado. Então, eles trazem a cena, o caso para a gente trabalhar. E ela trouxe, então, uma situação da paciente que falava assim, eu tenho raiva do meu pai, não sei o que, xingava o pai na hora da terapia. E aí ela foi perguntando, e perguntou, mas qual que é o número do pai que a gente entende? O pai bebia, o pai agredia, o pai tinha realmente muitos motivos para ela ter muita mágoa desse pai. Mas ela viu uma situação do pai no útero materno, então a avó grávida do pai no 2º mês, e a avó falando assim, tomara que não seja um filho homem, tomara que eu não aguento mais um homem para me fazer sofrer nessa vida. Porque homem é tudo ruim. Ele falou assim, e aí, como é que está, se o seu pai dentro do útero está todo encolhido, está pensando, eu sou ruim, eu sou um homem ruim, eu não quero viver porque eu não quero ser ruim. E aí, o que ele está fazendo? Ele está querendo se destruir dentro do útero. Eu falei, mas o que isso tem a ver com seu pai? Eu falei assim, por isso que ele bebia. Aí ela falou assim, coitado do meu pai. Quer dizer, naquela sessão, na mesma hora, ela mudou totalmente a visão desse pai. Mas foi assim, foi engraçado, porque ela falou assim, foi muito impressionante, porque esse pessoal está aprendendo agora, então eu estou muito impressionada, foi muito impressionante. Mas ela mudou da água para o vinho, porque naquela hora ela entendeu profundamente o sofrimento do pai. Quer dizer, aquela bebida, aquela agressividade era um fruto, era consequência desse sofrimento terrível que ele tinha, de ser ruim só de existir. Só por ele ser homem, ele já era ruim, né? E a mulher dele, a mãe da paciente, também já tinha um monte de mágoas com o pai dela, com a história de vida dela. Então, a mãe da paciente tinha muita dificuldade de expressar amor para esse marido. Então, ela só reforçava um sofrimento de não ser amado que ele já tinha. Então, essas situações vão aparecendo o tempo todo, né? Então, eu falo assim, a pessoa tem uma ferida. A ferida está coberta, às vezes, a gente não está vendo que tem ferida ali. Aí, às vezes, a gente vai lá, e quando a gente está com raiva, é impressionante como é que a gente acerta. A gente vai lá e faz pá, 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 em cima da ferida. A gente não sabia que tinha uma dor ali, mas a gente acerta. Assim como a gente é capaz de acertar para colocar uma pessoa para cima, às vezes a gente quer ajudar alguém, a gente vai falando, você vê que a pessoa vai transformando, você fala assim, nossa, né? A pessoa diz assim, nossa, você falou exatamente o que eu precisava ouvir. Então, você vê que você ajuda, e é pela intuição, porque às vezes você nem sabe que você está ajudando, mas também quando a gente está com raiva, é impressionante como é que a gente acerta bem lá em cima da ferida, né? Então, essas questões que aparecem em terapia, é que a gente vai percebendo que se a gente soubesse mais, a gente arrumava outras coisas, a gente arrumava outras descobertas. Então, muita gente... eu conto um caso que o pessoal gosta muito, eu conto bastante, mas é porque é muito ilustrativo, né? É uma senhora que veio fazer a terapia, e ela veio fazer a terapia porque estava com depressão, os filhos trouxeram ela para fazer terapia. Ela falou, olha, eu vim, mas o meu problema mesmo é meu marido, sabe? Minha vida inteira, meu problema foi meu marido sempre foi assim, sempre me tratou mal, sempre me fez sentir incompetente, sem valor, tudo que eu fazia ele falava que estava errado, foi a vida inteira assim, foi uma sofrimento, é a cruz. Meu marido é minha cruz. Aí eu falei, pois é, mas olha só, a senhora que está aqui para fazer terapia, seu marido não está. Então, acho que a gente vai ter que trabalhar assim, bom, pode fazer aí o que você quiser, entendeu? Mas o meu problema mesmo é meu marido. Se você desse um jeito nele, resolvia o meu problema na minha vida. Eu falei, pois é, mas vamos pela senhora, quem sabe a senhora descobre uma outra maneira, mais construtiva de lidar com essa situação. E fomos fazendo a terapia dela.
a história. Ela foi, tratou pai, mãe e tal. Aí teve um dia que ela falou assim para mim: ô Maria Clara, estou pensando um negócio aqui, olha só. Estou pensando que um monte de raiva que eu tenho do meu marido, nem é muito do meu marido, né? Umas raivas que eu tinha do meu pai, que já tinha lá da minha avó. Eu estou jogando para o meu marido as raivas que eu tinha era do meu pai. Eu falei, a senhora está percebendo isso mesmo. Tá bom, então. Mas se eu jogo para o meu marido as raivas que eu tive do meu pai, será que ele não joga para mim as raivas que ele teve da mãe dele, não? Falei, muito provavelmente. Isso é quase que uma lei psicológica, é muito provável. Ela falou, então já sei o que eu vou fazer. Eu falei, aí eu fiquei preocupada, né? Falei, o que a senhora vai fazer? Não vou te contar, não. Eu vou fazer, se der certo, amanhã eu te conto. Eu falei, calma, vamos conversar. Há 40 anos, a mulher nunca fez nada, 40 anos de casado, vai fazer o quê? Eu falei, não, vamos conversar, não é assim. Vamos deixar amadurecer um pouco, ainda tem mais sessões de terapia pela frente. Ela, deixa comigo, mas não me contou de jeito nenhum o que ela ia fazer. Aí fiquei eu aflita, né? Eu sem dormir. Aí no dia seguinte, ela estava fazendo terapia todos os dias, porque existe essa possibilidade, né, de fazer a terapia intensa, num período intensivo. Né? Aí ela, no dia seguinte, ela chegou, eu falei assim, e aí? Como é que foi? Ela, Maria Clara, foi um verdadeiro milagre que aconteceu lá em casa ontem. Eu falei, então me conta o milagre, está cheio de gente querendo saber, o que foi que aconteceu? Ela falou, foi assim. Meu marido chegou em casa, aquele jeito dele, né? Xingando, reclamando, que estava tudo uma porcaria, que a casa estava suja, que estava tudo uma bagunça. Aí eu falei, sei, e a senhora? Sabe o que eu fiz? Eu imaginei a minha sogra atrás de mim. Aí ele xingava, até afastei um pouquinho assim, ia tudo lá para minha sogra. Aí eu fiquei impressionada. Eu falei, é mesmo? E aí? Aí que ele ficou lá xingando. Eu fiquei, foi com uma dó danada do coitado. Meu Deus, eu nunca pensei que ele tinha tido tanto problema assim com a mãe. Realmente. Aí ela foi assim, olhando para ele, eu falei assim, e aí? Eu dei até umas rezadinhas para ver se ele acalmava, fiquei olhando para ele e tal, em silêncio. Em silêncio ela ficava sempre. Só que aí a postura dela, o olhar dela, tinha mudado tudo. E aí? Ela falou, aí ele foi ficando, é mineiro, né? Era mineiro. Ele foi ficando assim meio sem graça, meio sem jeito, foi baixando a voz. Daqui a pouco, Maria Clara, ele me pediu desculpa, você acredita? Depois de 40 anos, esse homem me pediu desculpa, começou a chorar, chamou os filhos todos, todo mundo chorando. Foi um verdadeiro milagre que aconteceu lá em casa. Falei, foi um milagre, é um milagre do amor. Né? Isso que aconteceu dentro dela foi a capacidade que ela teve de compreender o sofrimento que estava debaixo daquela capa de agressividade toda. São capas que a pessoa vai colocando ao longo da vida. Ela conseguiu enxergar o coração. Isso que é um movimento que eu chamo de compaixão. É você entender a dor do outro. Não é sentir com, mas é como, mas sentir com, é compreender. E essa senhora fez uma verdadeira transformação na casa dela. E os filhos, depois eu fiquei sabendo que os filhos todos vieram fazer terapia em função da mudança e da transformação que teve dentro de casa. Porque esse marido também não fez terapia, né? Ela fez até escondido dele, mas essa mudança dela e essa mudança de comportamento foi transformando tudo e a família inteira, né? Então, quando a gente pergunta assim, né, se são tantos determinismos, se essa história é tão forte, se passa às vezes de geração para geração e às vezes com problemas muito sérios, assim, de que vem de gerações, como situações de violência, de abuso sexual, situações de guerra, né, que às vezes de violência, situações assim de casamentos forçados, a ideia de não ser livre, de ser obrigada, subjugada, o ódio às vezes que vem dos homens, que vem pelas gerações, ou essa sensação de inutilidade ou de ser ruim, que vem também de gerações pelo lado feminino ou masculino, isso às vezes se expressa em muitos tipos de comportamento, muitas dificuldades de relacionamento, inclusive na área sexual, porque o amor e o sexo são duas realidades que deveriam caminhar juntas. Na realidade, são expressões de amor, o afeto, o carinho, a alegria, o elogio, a relação sexual, o prazer de estar ali fisicamente, psicologicamente, existencialmente com aquela pessoa que se ama. Então, quando há uma dificuldade, onde às vezes nos antepassados se dissociou dessas duas ideias, ou essas duas vivências, o amor e a sexualidade, ficaram como se fossem duas coisas separadas, o amor é uma coisa, o sexo é outra, e as duas não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço, isso dá um problema danado, mesmo hoje.
Mesmo hoje que nós vivemos um momento de grande liberação, que não existe, a princípio, não existiriam normas nem leis, qualquer maneira de amor vale a pena, né? E as pessoas ainda têm muitos problemas, e pessoas novas, por causa dessa dificuldade de vivenciar essas dimensões humanas de maneira integrada e harmoniosa. A gente não é caixinha. Não dá para uma hora a gente ser psicológico, outra hora a gente é físico, outra hora a gente é espiritual. A gente vive tudo junto. Então, um problema que acontece nas 3 áreas, né? Então, vamos ver mais um pouquinho. E é isso que eu estava falando para vocês. Então, Edith Stein é uma filósofa, discípula de Russell, do século XIX, e ela é uma santa também, alguns talvez conheçam, né? Santa Teresinha Benedita da Cruz é a Santa Edith Stein. Ela foi canonizada pelo João Paulo II. E ela era judia, se converteu ao catolicismo e depois morreu num campo de concentração. Mas ela era uma grande filósofa antes de ser santa, né? Aliás, ela era uma grande filósofa antes mesmo de ser católica. E ela então estudou, ela foi estudando o ser humano e as dimensões do ser humano pela fenomenologia. E aí, olha só que interessante. Então, ela vai falar que existe o corpo, que é esse nível da percepção mais imediata, o nível do psiquismo, que é esse que eu estou falando para vocês, da ação, aquilo que a gente sofre, como é que a gente significa, qual o significado que a gente dá para aquilo que a gente vive. É o nível mais daquilo que nos fazem, é o nível daquilo que a gente sofre. Mas tem aqui o nível do que ela chama de espírito, que nós chamamos de dimensão noológica, né? Só para não confundir com a questão religiosa, porque o espírito que ela está falando aqui é no sentido da dimensão da avaliação, controle, decisão, aí da capacidade de amar, da liberdade, da vontade. E depois ela chega nesse núcleo pessoal, que ela fala que existe um eu pessoal, que é um eu que coordena todas essas atividades. E esse eu, ele é livre e ele é capaz de transformar esses condicionamentos. Existem condicionamentos psíquicos, sociais, de todas as ordens, mas esse eu é capaz de se posicionar diferente. Então, é muito interessante, porque a doutora Renate, muito tempo depois, né, no século XX, trabalhando na pesquisa do inconsciente, vai chegar num momento que ela vai falar, existe um eu que dá as ordens para tudo isso. É um eu pessoal. E é engraçado que a doutora Renate usa o mesmo nome que a Edith Stein, a doutora Renate não tinha lido a Edith Stein. A Edith Stein, com certeza, não tinha lido a doutora Renate, né? Mas, então, é esse eu que é capaz de transformar esses registros. É esse eu que faz a terapia o tempo todo, né? E na medida em que a pessoa, então, vai percebendo, transformando, decodificando, ela vai possibilitando essa transformação toda que eu estou contando para vocês, né? É possível ela perceber diferente, decidir diferente, posicionar-se diferente, aí vai desmanchando essa rede de conexões que foi feita em torno dos problemas, e aí vai possibilitando com que a pessoa vá se posicionando diferente, com novas atitudes, né? Aqui a gente pode falar, vai ressignificando, decodificando, e isso tem uma grande mudança nos relacionamentos, pelos que vocês já perceberam, não só os relacionamentos conjugais, relacionamentos namorado, namorada, né, dos casais, mas também nos relacionamentos familiares, de pai com filhos, né, entre os irmãos, vai dando uma grande melhora, às vezes, nos relacionamentos profissionais, com outras pessoas. A pessoa também vai se sentindo, em termos profissionais, mais segura, mais confiante. Mas não é que a terapia vai trabalhar para a pessoa se sentir mais confiante no trabalho. É uma consequência natural, né? Ela conta, outro dia apareceu uma paciente, falou que você tem muito tempo de casa, tem muita história para contar, né? E ela fez a terapia há muitos anos atrás, depois ela fez um reforço e depois tocou a vida. A gente não tive mais notícia. Aí apareceu assim, muitos anos depois, sei lá, talvez uns 15 anos depois que ela fez a terapia dela. E eu tinha o prontuário dela. Então, aí eu fui perguntar, como é que está a sua vida e tal? Eu falei, não, doutora, eu vim por causa desse ponto específico, eu casei, tenho filhos, meus não sei o quê. Agora eu vim mais porque eu estou preocupada com meu filho, que está tendo problema na escola. Eu falei, mas e aquelas coisas que você tinha? Falou, que coisas? Eu falei, não, você me falou que você tinha muito problema de falar em público, que você tremia, que você gaguejava, que você tinha muita dificuldade, que você não sabia o que você ia fazer na vida, que você não tinha decidido. Ela falou, gente, eu te falei isso. Eu falei, falou. Falou, mas eu nem lembrava, é mesmo, agora que eu estou lembrando. Bom, ela, atualmente, ela logo depois fez um vestibular, passou, estava traçando uma carreira brilhante, e a profissão dela era uma profissão
De advogada, ela falava em público, ela era defensora pública, falava no público todos os dias. Ela nem lembrava que ela tinha um grande problema de falar em público, que foi o problema que ela veio fazer a terapia, primeira vez. Né? Então, tem algumas coisas que desmancham, que transformam tanto, que às vezes a pessoa, simplesmente aquilo não é mais uma questão. Às vezes ela volta pensando em outras questões que às vezes vão aparecendo ao longo da vida e que é sempre possível, usando esse recurso, que a gente consiga pegar exatamente aquilo que está dificultando. Então, eu sempre falo assim, quando a gente percebe que existe uma reação que é desproporcional, e aí a gente pode perceber, ou nos outros ou da gente mesmo. Né? Às vezes é uma situação que acontece e fala, gente, mas eu estou sofrendo demais. Não precisava estar sofrendo assim. É uma reação desproporcional ao fato. Ou quando uma outra pessoa, né, tem uma reação desproporcional, o que a gente pode saber? Ou que aquela situação está mexendo com uma ferida nossa, que é muito mais do que aquela coisa em si, mas que aquela circunstância está mexendo com uma ferida. E, às vezes, quando uma pessoa tem uma reação desproporcional, às vezes com a gente, e a gente consegue fazer igual aquela senhora, que o pessoal começou a chamar isso de terapia da sogra. Né? Aí, eu posso usar a terapia da sogra com o meu sogro? Eu posso usar a terapia da sogra com o meu patrão? Né? Se realmente pode, você pensar, o que está ali de baixo? É desproporcional. A reação é outra. E quando a gente levanta essa hipótese, só de levantar, que talvez a coisa não seja comigo, não toma para o lado pessoal, e começa a olhar para trás para ver para onde que está indo a raiva, né? Tá, por acaso eu estou na frente, mas a coisa não é comigo, a gente, em vez de ficar magoado, ressentido, a gente tem outro tipo de comportamento. Às vezes a gente fala mesmo, o que foi? Você está nervoso hoje, está nervoso, o que está te acontecendo? Aí eu brinco, sem cinismo, né? Tem que falar de verdade. O que está te acontecendo? E às vezes só de você fazer esse movimento ali, a pessoa já desmancha. Ela estava para te atacar, de repente ela fala assim, desculpa, aí, você não tem nada a ver com isso, porque eu estou exagerando também, entendeu? Agora, se a gente entra na briga, e aí, e se sempre que aí a gente seja pessoalmente ofendida, aí a gente agride na mesma moeda e vira uma brigalhada enorme, né? E aí a coisa fica sem solução. Então, muitos relacionamentos se desfazem, não por falta de amor, mas por dificuldade de se relacionar, que está no nível da expressão do amor, que está naquele nível do psiquismo, e não por falta de amor. Né? E, às vezes, vem muito sofrimento que não precisava ter acontecido. Tá? Então, eu estou já chegando mais para o final da palestra, e a gente pode, então, fazer algumas perguntas, se vocês quiserem, né? Mas o que a gente pode perceber, então, que não é o trauma sofrido, mas o posicionamento assumido é que pode virar um registro ou não. Então, às vezes, as pessoas falam assim, não, porque eu tinha um trauma que eu perdi minha mãe, um trauma que não aconteceu, um trauma que aconteceu isso, um trauma... Na terapia... Olha, isso é tão interessante a gente ver, porque é tão diferente do que a gente aprendeu a pensar. A morte não aparece como um problema psicológico. Aparece como um sofrimento humano forte, mas se não há uma ideia, se não há uma dúvida de amor lá no inconsciente, a morte não é entendida como abandono. A morte não é entendida como uma perda, como menos amor. No inconsciente, não. Quando aparece a situação de morte, aparece, mas é muito porque, às vezes, a pessoa entendeu aquilo como um abandono. Mas se ela entende a morte como um abandono, é porque existe um registro anterior, uma dúvida de amor anterior que pode não ser pertinente. Vocês perceberam? É como a criança entende. Pelos exemplos que eu dei para vocês, às vezes, raramente a gente entende uma rejeição de verdade. Uma mãe que não queria mesmo seu filho, um pai que não queria mesmo seu filho. O que às vezes acontece é que nas brigas, às vezes um fala para o outro isso, e infelizmente o outro acredita, né? O marido está lá com raiva da mulher, fala assim, por que você foi arrumar mais um filho? Aí pronto, aí a mulher já entendeu que ele não quer o filho, já fica com raiva dele, a criança já entende que o pai não quer, e ele não está falando do filho, ele só quer dar uma cutucada nela porque ele está com raiva. Ou vice-versa. Aquelas situações, né, que eu lembro uma vez uma paciente me falou assim, eu estava na segunda sessão, depois ela parou com isso, mas ela falou assim, Maria Clara, sabe o que aconteceu ontem? Eu fiquei esperando meu marido chegar em casa, esperava, ele não chegava, olhava no relógio, sabe, né, deve ter ido lá para o bar com os amigos dele, mas eu fiquei esperando. Aí, quando ele chegou, eu estava preocupada, né, achei que tinha acontecido alguma coisa com ele. E quando ele chegou com aquela cara boa, sabe o que eu falei para ele? Falei, não, o que você falou? Eu falei assim,
Pode ir embora, que você não me faz falta nenhuma. Você acredita que ele foi? Eu falei, lógico que eu acredito que ele foi. Você falou, pode ir embora, que você não me faz falta nenhuma. Não, mas eu falei isso só para ele ver. Eu falei, ele viu o que você falou, ele acreditou, ele realmente efetivou. Aí ela parou assim um pouquinho, é? Aí eu falei, por acaso você falou para os seus filhos assim, olha como é que é seu pai, que ele não liga para a gente? E falei, pois é, depois você manda seus filhos aqui fazendo terapia, né? Brinquei com ela, lógico, porque na realidade o que vai acontecendo é que é uma reação em cadeia. E ela não estava falando a verdade. Mas muitas vezes a gente fala a mentira do não amor e não fala a verdade do amor. E que é uma coisa impressionante isso. As pessoas têm orgulho de dizer que quando eu tenho ódio eu não perdoo mesmo, né? Eu não falo, eu sinto, mas eu não mostro, eu não falo, não expresso. E tem vergonha de dizer que a pessoa é importante. E se dissesse, transformaria tudo. Que é muito o que a gente vê na terapia. Tá? Então, fechando aqui, o sujeito humano não é vítima dos acontecimentos, mas ele pode sempre se posicionar de forma criativa. Então, o que a gente vai percebendo, e aí eu trago a dimensão noológica, né? Essa dimensão do centro. Então, a gente vai percebendo que a origem dos problemas físicos e psíquicos ultrapassa esse nível psicossomático do psiquismo e do corpo, porque ele se localiza na interioridade humana, que é exatamente nesse nível do eu. É esse eu que dá as ordens para o corpo e para o psiquismo. Às vezes as pessoas me perguntam, mas a pessoa vai dar ordem para adoecer? A pessoa quer, você está dizendo que a pessoa quer ficar doente, ela quer sofrer? Não, de jeito nenhum. Mas ela cria recursos para não sofrer, que vira um problemão depois. Já aconteceu na terapia, um paciente veio fazer a terapia, que ele tinha uma doença progressiva na vista, muito séria. Veio fazer a terapia, estava sofrendo, veio para tratar o lado emocional diante dessa doença. Né? E aí, quando ele foi fazendo, chegou num determinado momento da terapia, também briga de pai e mãe, o pai bate na mãe e o filho fala assim, o filho que é ele, né? Eu não quero ver esse pai. E o que você faz? Eu estou ferindo, ele fala assim, eu estou vendo meu olho, eu estou fazendo ele ficar escuro para eu não enxergar. Para que você não quer ver esse pai? Para não sofrer de pensar que meu pai é ruim. E ele tinha dado uma ordem para uma doença, para uma cegueira. Quer dizer, ele quis ficar cego? Nunca. Ele quis não ver o pai brigando e batendo na mãe para não ficar com raiva do pai, para não sofrer. Então, às vezes, as pessoas vão criando recursos para evitar o sofrimento, que acaba virando um grande sofrimento. Recursos daquele tipo, eu vou ficar quieto, vou ficar num canto que aí não atrapalhe. Aí para não se sentir excluído, aí a pessoa se exclui para não se sentir excluído. E, logicamente, que ele se sente cada vez mais excluído. Então, são os recursos que vai virando uma bola, um círculo que uma coisa puxa a outra e aumenta o sofrimento. Por outro lado, existe o lado bom, né? Na medida que a pessoa vai se transformando, que ela vai mudando, que ela vai vendo a força que ela tem de transformação, cada movimento que ela faz, cada código que ela mesma desmancha, ela tem mais força, mais vontade, ela vai se abrindo na terapia. Então, às vezes, a terapia no começo é mais difícil, mas na medida que a pessoa vai percebendo que ela é capaz de entender, de enxergar, de perceber com detalhes e desmanchar, ela vai ficando cada vez com mais motivação para ser uma pessoa melhor, e ser uma pessoa melhor é ser mais de acordo com esse eu original, perfeito e sadio. Então, na terapia existe um momento que eu não trouxe para vocês aqui o slide, que a doutora Renate foi perguntando, e chegou no momento que a pessoa começou a descrever o momento da concepção. E quando ela começava do início da vida, e ela começou a falar do óvulo e do espermatozoide. E começou a descrever o estado, o jeito do óvulo, o jeito do espermatozoide, que lógico que não é a célula gameta, não é o biológico, né? Mas é como que ela, pelo inconsciente, percebia o inconsciente da mãe no momento que ela estava sendo gerada e o inconsciente do pai. Então, às vezes ela descreve um óvulo fechado, um óvulo duro, um óvulo escuro, um espermatozoide que fica dando volta porque não consegue achar lugar para entrar. E isso tudo ela ligada, e aquilo que ela ia concluindo de si mesma a partir dessas percepções. E em cima desse tratamento, a doutora Renate ia perguntando, né, o tempo todo, o que você está vendo? Para onde você olha para falar disso? Eu estou olhando de cima. De cima de onde? Estou olhando do alto. Eu vejo meu óvulo, meu espermatozoide. E um dia ela perguntou, e se você olhar para cima, você vê alguma coisa? E a pessoa falou assim, vejo, tem uma grande luz. E as pessoas começaram a contar, como é que é essa luz?
sei, uma luz assim, parece que ela tem um calor, é uma luz que me abraça, é uma luz que parece que me acolhe. O que você tem a ver com essa luz? Eu venho dessa luz. E aí foi aparecendo muito essa realidade. E como é que você é nessa dimensão que vem da luz? Sou perfeita, sadia, completa, inteira. Até pessoas com problemas físicos, assim, mas eu me vejo inteira nessa dimensão, né? Então ela foi descobrindo, e nós, né, fomos, depois cada paciente que vinha, são mais de 122 mil pacientes tratados. Então essa experiência que eu estou contando para vocês, todos os pacientes percebem, todos. Cada um com a sua especificidade, com a sua história. Então, uma experiência muito grande para a gente pensar assim, é um caso, não é um caso, são 122 mil casos. Então, tem terapeutas fora do Brasil, né? Então não é uma questão cultural, na Alemanha, na Itália, agora nas Filipinas, e que é impressionante como é que as culturas diferentes, com histórias diferentes, mas com o tipo de movimento, essa realidade, a briga, né? A falta de amor, a rejeição aparece como pano de fundo das questões específicas de cada um. Então, é um dado muito forte e que nos ajuda muito, né? Nós estamos vivendo um momento da história, talvez nunca se foi tão relativista, né? Tão sem parâmetros, que as pessoas, na realidade, partem do princípio que, se é possível fazer alguma coisa cientificamente, então estaria justificado de antemão, e nem tudo que é possível fazer deve ser feito, né? A gente fica pensando no tamanho dos sofrimentos que ainda podem vir quando a gente olha por essa realidade, e a gente pode defender ideias muito fortes no sentido assim, aquilo que a gente sempre soube, né? Que o que é mais fundamental para o ser humano? A certeza de amor, e que esses valores, né, do bem, da justiça, da liberdade, toda vez do bem, da justiça, da liberdade, do amor, toda vez que esses valores são feridos, eles viram um registro que atravessa gerações. Isso é uma coisa importante porque a gente tem dados para defender isso. Não fica só numa opinião, é porque eu acho, você acha, cada um acha o que quer. Tem certas coisas que não são neutras, elas têm consequências sérias para as próximas gerações. Tá? Então, eu estou finalizando aqui. Falei, então, do eu pessoal, da doutora Renate, do Vitor Frankl e da Edith Stein. Então, aqui é a última frase, né? O ser humano, o que ele busca? Ele busca realizar-se. Autorrealização. A autorrealização é tornar real aquilo que a gente é no nosso eu mais próprio. É aquilo que a gente é de verdade, no mais profundo do nosso ser. Que muitas vezes a gente intui, quando a pessoa às vezes chega para mim e fala assim, eu queria ser diferente do que eu sou, eu não queria ser assim, eu não queria fazer assim. Eu falei, então você não é assim do jeito que você não queria ser. Porque se você sofre de ser o que você está sendo, é porque o que você está sendo não é verdade, não é a sua verdade. E dentro de você, você sabe. Né? Tem um filósofo que chama Paul Tillich, que ele fala, o ser humano sabe intuitivamente quem ele deve ser. E a angústia dessa diferença entre aquilo que ele está sendo e aquilo que ele intui que deve ser, é uma angústia existencial muito grande. E aí o Vitor Frankl vai falar, todo ser humano busca isso. Só que a gente só se realiza quando a gente se abre para fora da gente mesmo, quando a gente faz um movimento de abertura. Na terapia, quando as pessoas compreendem o pai, compreendem a mãe, compreendem as pessoas que as agrediram, às vezes aparece violência sexual, abuso, há um movimento de compreensão. Não é no sentido de, sim, que se justifica o mal feito, mas se compreende pela dor que às vezes mobiliza uma pessoa a fazer o mal. Muitas vezes a pessoa faz o mal até achando que pode ser um bem. Existem muitas confusões nesse sentido. Mas quando a pessoa faz esse movimento de abertura, que só se dá a partir desse movimento de abertura para o outro, que é um movimento de amor, e toda vez na terapia que aparece momento de amor, é tão bonito, o paciente fala assim, nossa, ficou tudo claro. Nossa, ficou tudo claro. Toda vez que aparece, meu pai e minha mãe abraçados, eu estou correndo, abracei minha mãe, nossa, parece que é uma explosão de luz, a pessoa vivencia com muita força. Então, na terapia, no inconsciente, amor está sempre ligado à claridade e à luz. E a pessoa ainda percebe, nesse momento da concepção, a presença de uma luz de amor, que nos dá força para abrir, e toda vez que esse movimento de amar,
é um movimento pessoal. Isso é uma coisa que às vezes também a gente não lembra, e essa eu já estou finalizando aqui, né? Para ser amado, a gente depende de que alguém resolva nos amar. Então, a gente vai ficando dependente. Então, tem pessoas que falam assim, eu sou muito carente. São pessoas que parecem que estão sempre cobrando sempre. Aí elas adoecem, aí elas sofrem, elas estão sempre mal, sempre vítimas, sempre sofridas. É quase como se elas cobrassem do mundo o amor que faltou. Né? Então, são pessoas que sofrem uma vida inteira, elas se posicionam sofrendo. E às vezes se tornam pessoas difíceis de conviver, porque elas estão sempre um poço sem fundo a carência. Né? E a gente até às vezes entende, não, porque não recebeu amor, não, porque foi abandonado, mas a pessoa fica naquela escravidão. Agora, para amar, é uma decisão. Não preciso, na realidade, a gente não precisa ter sido amado para poder amar, porque amar é da dimensão noológica, é da dimensão da liberdade. Então, no momento que a gente decide, a gente pode amar até quem não merece. Eu até brinco, amar quem merece é fácil. Amar quem é amável é fácil. Amar quem não é amável, que é o grande desafio. Só que no movimento que quando a gente faz isso, essa outra, como esse marido dessa senhora que eu contei para vocês, né? Ele era um chato. Né? Mas no momento que ele se sentiu assim, acolhido, compreendido, isso provocou um movimento de transformação dentro dele. E isso pode acontecer. Né? Então, eu acho que assim, eu gostaria de deixar aqui, só para contar para vocês, nós temos um núcleo de pesquisa. Né? Então, isso é uma pesquisa que foi feita com 3.000 pacientes. Então, no começo, eles traziam esse nível de queixa intenso, a maior, moderado e intenso, o tanto que incomodava, e no final, em 93% do grupo participante, eles relataram que aqueles sintomas que eles tinham inicialmente desapareceram, a grande maioria, 69%, e alguns falaram de ter ficado pouco. Né? Então, há uma mudança muito grande, também em termos de resultado. Num dos congressos que a gente participou, um dos professores ficou impressionado com o número, né, de pacientes e com o resultado, que é um resultado muito alto e num tempo de ação muito curto, pela possibilidade de entrar diretamente no inconsciente. Tá? Então, eu queria aqui agora, então, tem todas as participações, aí depois vocês mostram de congressos, artigos, que a gente tem participado nos últimos anos. Tem os 2 livros da doutora Renate, que é As Chaves do Inconsciente, O Inconsciente Sem Fronteiras. Quem quiser, que não conhece, que está ouvindo pela primeira vez, saber mais, tem um site que tem palestras, vocês vão ver muita palestra minha, tem palestra de outros professores também. Talvez vocês escutem esses casos de novo, e falem, esse caso ela contou lá aquele dia em São Paulo, né? Mas o que eu queria mais deixar para vocês é isso, né? O que a gente percebe. E quando eu venho fazer uma palestra, a coisa que mais me mobiliza assim, se uma pessoa que sair de lá, daquela palestra, quando chegar em casa, começar a olhar para os outros, para aquelas pessoas que ela convive, já tentando pensar assim, o que será que está por trás disso? Qual que é a dor que está ali debaixo dessa agressão? Eu acho que eu já vou ficar feliz, porque isso tem um efeito multiplicador. Né? Eu acho que tem muita gente falando por aí coisa que não vale muito a pena escutar, e que a gente, no fundo, a gente sente que aquilo não é bem assim. O ser humano não é só isso é muito pouco, o ser humano é muito mais. Mas tem pouca gente que fala, é mais sim. Você tem razão, ele é muito mais que isso, ele é capaz de se transformar. Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, tá bom? Eu não sei se tem ainda tempo, eu não sabia nem qual era o tempo que a gente tinha hoje, desculpa se eu extrapolei aqui, mas eu não sei se teria tempo para perguntas.